O valor do sofrimento, quando a dor se torna caminho de graça. Há dores que não se explicam, apenas se suportam no segredo do coração. São feridas que ninguém vê, mas que consomem as forças por dentro, deixando a alma em silêncio diante do mistério da vida. É nesse espaço onde as palavras já não alcançam que Deus começa a agir de forma mais profunda. Não há discurso que conforte completamente, nem resposta que elimine o peso. Mas existe um sentido escondido em cada lágrima, um propósito que se revela quando tudo parece desabar. O sofrimento não é uma falha, nem um castigo. É uma parte do caminho humano que, tocado pela graça, pode se transformar em santificação. Deus não se alegra com a tua dor, mas Ele não a desperdiça. Cada sofrimento oferecido com fé se torna um ato de amor, uma semente de eternidade plantada nas terras áridas da alma. Hoje quero te conduzir por esse caminho, mostrar que a dor, quando entregue a Deus, não destrói, ela revela. Quero te levar a perceber que o sofrimento pode ser o lugar onde a graça floresce em silêncio, onde a fé amadurece e o coração se torna mais livre. A dor é um mistério, sim, mas dentro dela há um convite. E se você permanecer comigo até o fim, talvez descubra que aquilo que mais doeu em você foi exatamente o que Deus usou para te aproximar dele. Muitos acreditam que sofrer é sinal de que Deus está distante, que algo deu errado no caminho, ou que estão sendo punidos por falhas do passado. Essa ideia, tão antiga quanto o próprio medo, cria um abismo entre nós e a misericórdia divina. É uma armadilha espiritual, enxergar a dor como sentença e não como processo. Mas Deus não é um juiz impiedoso que distribui sofrimento para corrigir pecadores. Ele é Pai, e o amor de um pai nunca tem o objetivo de ferir, mas de formar. Há dores que não vêm para punir, e sim para lapidar o coração. Como o fogo purifica o ouro, a dor pode purificar o que há de mais profundo em nós. Não é o fim da graça, é o início de uma transformação silenciosa. Imagine o grão de trigo. Precisa morrer na terra para gerar vida. Se fosse poupado do escuro, nunca frutificaria. Assim é o sofrimento na vida espiritual, uma espécie de morte passageira que antecede o florescimento. Quando olhamos apenas para a dor, enxergamos perda, mas quando olhamos com fé, percebemos o nascimento de algo novo. Deus não se ausenta no sofrimento. Ele está ali, esperando que você o perceba mesmo quando nada faz sentido. A dor, quando acolhida, torna-se a linguagem pela qual Ele molda o que somos. E entender isso é o primeiro passo para deixar de fugir da cruz e aprender a transformá-la em caminho. Há momentos em que o céu parece fechado, a oração não encontra resposta, e o coração começa a duvidar se Deus ainda escuta. É o silêncio que mais dói, aquele em que a alma clama e nada retorna. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é trabalho oculto. É quando Ele se retira da superfície da vida para agir nas profundezas do ser. Foi assim com Jó, que não entendeu o motivo de sua dor, mas permaneceu fiel. Foi assim com Maria, que contemplou o Filho na cruz sem compreender o mistério que presenciava. E foi assim com o próprio Cristo no Getsêmani, quando suou sangue e disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. O silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi presença em forma de prova. Deus se cala para que a fé fale. Quando Ele não responde, está pedindo que você confie. O silêncio divino é o tempo em que o coração aprende a esperar sem garantias, a amar sem retorno, a crer sem ver. É ali que nasce a maturidade espiritual. O deserto da alma é o campo onde Deus planta raízes profundas. E mesmo que nada floresça à vista,
há uma semente sendo regada por lágrimas invisíveis. Quando o silêncio de Deus te ferir, lembre-se, Ele está preparando um modo novo de se revelar, não em palavras, mas em presença. Toda dor é um espelho. Quando ela chega, revela quem realmente somos, o que ainda não foi curado e onde ainda não houve entrega. A ferida expõe as partes da alma que tentamos esconder, mas que Deus deseja transformar. Ninguém amadurece sem se deparar com as próprias fragilidades. É na dor que se rasgam as ilusões e se mostra o que é verdadeiro. Quantas vezes nos apoiamos em coisas frágeis, nas seguranças, nas aparências, no controle. E basta um golpe da vida para percebermos que nada disso sustenta o coração. A dor ensina o que o conforto jamais mostraria. Ela mostra o limite da força humana e a necessidade da graça. Quando tudo se desfaz, é ali que começa o encontro com Deus, porque só Ele permanece. Há feridas que não são para destruir, mas para ensinar a amar de forma mais pura. A dor, quando atravessada com fé, purifica o orgulho, quebra a resistência, dilui o medo e, ao final, deixa o coração mais livre para o essencial. O sofrimento revela onde ainda lutamos contra Deus e onde precisamos confiar mais. Não há crescimento sem perda, nem fé sem vulnerabilidade. A ferida não é o fim da história, é o início da cura. E quanto mais fundo ela atinge, mais profundo pode ser o amor que brota dela. A cruz não é o símbolo da derrota, é o altar onde o amor se consagra. Quando olhamos para o Cristo crucificado, enxergamos o sofrimento mais profundo unido ao amor mais puro. Na cruz, Deus não removeu a dor do caminho. Ele entrou nela. Assumiu o peso do mundo para mostrar que o amor é mais forte do que a dor. O mistério da cruz é o ponto onde o humano e o divino se encontram. Tudo o que é frágil, injusto e doloroso na vida ganha sentido quando tocado por esse amor que não recua. É ali que o sofrimento deixa de ser desespero e se torna comunhão. Cristo não veio para eliminar a cruz de nossas vidas, mas para nos ensinar a atravessá-la sem perder o amor. Quem ama a semelhança de Cristo descobre que há uma força escondida na entrega. Sofrer com amor é unir-se ao coração de Deus. A dor perde o veneno quando é oferecida como oração, e a cruz, que antes era peso, torna-se caminho. A cruz não explica o sofrimento, mas o redime. Mostra que o mal não tem a última palavra, que o amor é capaz de transformar até a maior perda em promessa de eternidade. E é por isso que, diante de toda a dor, o cristão não desiste. Ele abraça, confia e segue. Há momentos em que as palavras não saem. O coração está cansado, o corpo esgotado e o espírito parece sem voz. Nessas horas, rezar não é falar, é permanecer. É deixar que o próprio sofrimento se torne uma prece silenciosa, um clamor que sobe ao céu, mesmo sem som. Deus entende as lágrimas antes que elas toquem o chão. Quando oferecemos a dor a Ele, ela muda de lugar dentro de nós, deixa de ser peso e se transforma em altar. O sofrimento entregue se converte em oração viva, em gesto de confiança que nenhuma palavra poderia expressar. É a fé sem discurso, a fé que respira no meio do deserto. Nem sempre rezar é pedir alívio. Às vezes, é apenas permanecer aos pés da cruz, reconhecendo que há um sentido oculto que só a eternidade revelará. Cada lágrima oferecida se torna semente de graça. Cada silêncio oferecido é um cântico escondido. Há dores que são tão profundas que só podem ser compreendidas no coração de Deus. E é lá, nesse encontro secreto, que o sofrimento se transforma em comunhão. Quando a dor se torna oração, ela já não te separa dele, te une. Nada que é verdadeiro
nasce sem passar pela sombra. A dor é a noite da alma, mas também o lugar onde Deus prepara o amanhecer. Quando tudo parece perdido, é porque algo novo está sendo formado nas profundezas. A graça não se mostra no instante da ferida. Ela floresce depois, quando olhamos para trás e percebemos que sobrevivemos de um modo diferente, mais maduros, mais inteiros. Deus trabalha no escuro, como quem semeia em silêncio. Ele usa as cinzas do que se foi para fazer brotar o que ainda será. Nenhum sofrimento é em vão quando vivido com fé. O que parecia fim, torna-se raiz. O que parecia queda, torna-se impulso. E o que parecia ausência, revela uma presença ainda mais forte. A graça escondida se manifesta nos detalhes, na paciência que você aprendeu sem perceber, na ternura que nasceu da dor, na coragem que brotou do medo. A ferida se fecha, mas deixa um perfume de sabedoria. A alma que sofreu e confiou se torna mais compassiva, mais próxima do coração de Deus. A dor não destrói quem a oferece, ela renova. E quando finalmente a luz atravessa o escuro, você entende. A graça sempre esteve ali, apenas esperava o tempo certo para florescer. Há vidas que evangelizam sem palavras. Pessoas que, mesmo atravessando a dor, mantêm um olhar sereno, uma fé que não faz barulho, mas ilumina quem as observa. O sofrimento vivido com amor se torna o mais poderoso testemunho, porque mostra que a fé é real mesmo quando o consolo não vem. Nem sempre Deus nos usa pela força, muitas vezes Ele nos usa pela fraqueza. É quando não há resposta, e ainda assim há confiança que o coração humano revela o rosto de Cristo. Quem sofre em silêncio, mas continua acreditando, se torna sinal da presença divina no mundo. A cruz carregada com fé fala mais alto do que qualquer discurso. O testemunho silencioso é aquele que nasce da fidelidade, da escolha de continuar mesmo ferido, de amar mesmo decepcionado, de acreditar mesmo sem entender. Cada atitude assim desperta fé em quem observa, porque o sofrimento vivido com esperança mostra que o amor é maior que a dor. Às vezes, o milagre não é a cura, mas a perseverança. Não é ser poupado da dor, mas aprender a atravessá-la sem perder a doçura. E quando alguém te vê fazendo isso, descobre que Deus ainda está entre nós. Há momentos em que a fé se torna luta. Quando o cansaço pesa, o coração se fecha e tudo parece escapar por entre os dedos. É nessa hora que a alma é tentada a desistir, de Deus, da esperança, de si mesma. Mas é exatamente ali que Ele chama. Confia em mim, mesmo sem entender. Confiar não é sentir paz, é escolher permanecer. É segurar a mão de Deus quando nada mais parece seguro. É acreditar que existe propósito, mesmo sem ver saída. A fé não é ausência de medo, é decisão de caminhar apesar dele. Deus não prometeu ausência de cruz, mas prometeu presença em cada passo. Quando tudo dentro de ti pede para parar, lembra-te. O deserto é o prelúdio da promessa. Toda prova tem um tempo, mas a fidelidade de Deus é eterna. A confiança não é emoção, é postura de quem sabe que o amor divino não falha. Mesmo que a noite pareça não ter fim, o amanhecer virá. Não desista. A graça está se movendo onde teus olhos não alcançam. A esperança não é tolice, é coragem espiritual. E quando você escolhe confiar em meio à dor, o céu inteiro se inclina sobre ti. Tudo o que parecia perda se revela agora como parte de um propósito. Cada lágrima que caiu foi regando algo que você ainda não podia ver. O sofrimento, quando unido a Deus, nunca é desperdício, é semente. Ele transforma o que antes era ferida em fonte, o que era peso em sabedoria, o que era desespero em fé amadurecida.
Olhar para trás com os olhos da graça é perceber que a dor não destruiu, ela te formou. Você não é o mesmo de antes, e isso é obra de Deus. O amor dele não te poupou da cruz, mas te ensinou a atravessá-la. Porque o verdadeiro milagre não é viver sem dor, é encontrar sentido nela. A dor se tornou caminho quando você escolheu não endurecer o coração. Quando decidiu crer mesmo sem entender, esperar mesmo sem sinais, amar mesmo sem retorno. Foi aí que o sofrimento perdeu o poder de te afastar de Deus e passou a te aproximar dele. Que a tua dor não seja o fim da tua fé, mas o início do teu encontro com a graça. E que cada ferida purificada pelo amor se torne testemunho de que a presença de Deus é mais forte que qualquer dor.